Eu não sei se todo mundo viu, mas a semana passada a Federação Paulista de Futebol colocou os pais de castigo. Porque os pais estão de castigo, não poderão assistir aos jogos dos seus filhos no Paulista Sub-11 e Sub-12. Os próximos 2 domingos serão com portões fechados. Eu posso falar como um testemunho, porque o meu filho está disputando esse ano o Campeonato Paulista Sub-14. E os pais estão de castigo por quê? O que está dizendo ali naquela postagem? O que acontece? Em resumo, os pais exageram, muitos xingamentos e às vezes não só contra a arbitragem, contra jogadores adversários, crianças. Então eu não vejo como um exagero, e estou falando por ver de perto várias vezes. Você como pai, qual é a sua atuação nesse momento? Não, você fica enlouquecido quando você vê o seu filho jogando. Então, a sua vontade às vezes é xingar mesmo, mas você tem que se controlar. E muitos não se controlam e passam do limite. Isso acontece nas categorias de base e de uma forma absurda. Eu posso falar porque eu vejo. Por 2 rodadas, os pais não podem acompanhar os jogos dos filhos nas categorias de base. Categorias de crianças que acabavam tendo aí um mau comportamento de alguns pais na torcida. É óbvio que não é a maioria. A minoria dos pais se comporta dessa maneira, mas acaba estragando o espetáculo da maioria, acaba estragando aí a principal missão dos pais de atleta de acompanharem os filhos, de sonharem junto com os filhos, e porque algumas pessoas, alguns pais se comportam de uma maneira errada, uma maneira completamente errada, um péssimo exemplo, inclusive, para os filhos. Eu juro, eu não consigo entender, eu não consigo saber o porquê alguns pais se comportam dessa maneira. Mas a Federação Paulista já começou uma campanha de educação, tendo aí como público-alvo os pais, isso já faz um tempo. Não sei se todo mundo já viu, mas essa foi a campanha do ano passado. Seu burro! Seu animal! É futebol e futebol, amor! Ah! Essas frases foram ditas por professores dentro de uma sala de aula. Gostaria que você lesse essas frases, por favor. Você não acerta uma, seu burro. Seu animal. Volta pra casa, você não serve pra isso. Você não aprendeu nada nessa escolinha. Seu burro, seu animal. Tolerância zero. Não tem como admitir. Infelizmente existem ainda pessoas assim no mundo, né? É cadeia, não tá certo. Jamais. Que trauma que vai causar na cabeça dessa criança, ouvindo esse lixo falando. Vai, não! Presta atenção, menino! Você não acerta uma! Isso não é um pai, né? Fazendo. Meu Deus. Pesada, né? Nossa. Presta atenção! É burro! É muito burro! Seu animal! Volta pra tua casa! Ei. É futebol! Eu não consegui nem assistir tudo. Posso pausar? Nossa. Também não poderia. Ainda mais vindo de pai. Com ofensas não vai levar a nada. Esse é um dos motivos de a gente estar separado da torcida adversária, né? Infelizmente, essa postura de alguns pais ainda é presente. Não é normal. É comum. Mas normal nunca vai ser. Senhores pais, eu só quero me divertir. Quando vocês xingam, eu fico nervoso. Pô, eu só quero jogar bola, não quero ficar ouvindo essas coisas. Seja o nosso exemplo como pai. Menos ódio e mais futebol. Menos ódio e mais futebol. Menos ódio e mais futebol. E agora já estão numa reta final aí para o lançamento da campanha desse ano, que vai colocar os pais de castigo. E nós vamos conversar com o diretor da Federação Paulista de Futebol, o Fábio Moraes. Vamos falar sobre esse assunto. Vamos conversar ali um pouquinho do que está sendo feito, qual a expectativa, o que a federação imagina conseguir com essas campanhas, com essas iniciativas. Então acompanha aí o bate-papo do canal Pais de Atleta com o Fábio Moraes. Fábio, obrigado por bater esse papo com a gente.
Já começo te perguntando por que você acha que deu uma repercussão tão grande aí essa atitude da federação. César, obrigado pelo convite, por também nos auxiliar na divulgação dessa ação que a Federação Paulista tomou em conjunto com o Tribunal de Justiça Desportiva. Houve todo esse movimento, né, tanto da sociedade quanto do mundo do futebol, porque, querendo ou não, as pessoas que acompanham, né, os jogos, ou infelizmente estavam realizando esses atos, ou acompanhavam e se sentiam muito desconfortáveis. A gente percebeu, César, que assim que a gente divulgou, foi um efeito manada do lado positivo, uma enxurrada de mensagens, tanto de atletas quanto de clubes, até de pais e mães e familiares que aplaudiram, porque também estavam cansados e daqui a pouco pode sim ser uma minoria, mas que estava ganhando um tamanho muito maior, uma proporção muito maior que prejudicava jogos de crianças, César, crianças que estavam querendo jogar futebol com alegria. Então acho que foi todo esse contexto que gerou a repercussão muito grande. Vocês tiveram um retorno então positivo em relação a isso? Teve mais positivo do que negativo? Perfeito, César. E aí, esse final de semana foi emblemático. A gente teve os jogos no domingo agora. E por iniciativa dos pais, vou dar um exemplo, teve um jogo que os pais dos dois clubes se uniram, eles pagaram uma transmissão e assistiram do lado de fora juntos, de uma maneira amistosa, né? Outros pais elaboraram faixas e deixaram do lado de fora do estádio para promover também ações que são contra a violência, né? Ações de conscientização, de unificação dos pais dos dois clubes. Enfim, foram diversas ações, entraram com faixas também os clubes. A gente, né, foi muito feliz, assim, o saldo foi muito positivo, porque realmente não tivemos nenhum problema nessas rodadas aí do domingo, nos jogos de 11 e 12. Ô Fábio, por que você acha que tem pai que se comporta dessa maneira, cara? Você pensa nisso, do motivo que leva um pai a fazer isso? César, assim, a gente não pode dissociar o futebol da sociedade brasileira, né? E, infelizmente, no nosso país hoje é 880, né? E a gente acaba levando isso, se reflete também para o futebol. E, para além disso, César, eu percebo também que muitos pais, eles colocam as próprias frustrações no filho. Então, daqui a pouco ele queria ser um jogador de futebol e aí ele obriga a criança, menino ou menina, a ser jogador ou jogadora de futebol e exige, né, que ele também performe. E aí, de novo, talvez esse seja um processo, até olhando no longo prazo, que incida na nossa seleção brasileira. Por que a seleção brasileira não vem tendo, né, sucesso nas últimas Copas? Poxa, será que a criança lá de 11 anos, se ela brincar e se divertir, né, com prazer e tiver uma massa maior de crianças jogando futebol por diversão, será que a gente não vai conseguir também ter mais atletas lá na ponta? Né, ao passo de que hoje, com 11 anos, de maneira equivocada, pais e até alguns clubes fazem processo de treinamento, né, como se fossem atletas profissionais. Então, essa atitude precoce, né, de profissionalizar, a gente é veementemente contra e acho que tem sido um dos fatores também, César. Sabe, o que eu vou falar agora assim, é baseado totalmente na minha cabeça. Não tem dado nenhum, então um completo... ligar o palpitômetro aqui, mas assim, eu acho que principalmente no Brasil, diferente de alguns países da Europa e tal, no Brasil muitas vezes o esporte é uma questão de sobrevivência para a família. E cada vez mais a gente vê ali, é o que você disse, né, de jovens com 12 anos, com 13 anos já serem tratados como futuro Pelé. E daí a família que tem esse jovem já tratado de uma maneira diferente, ela já acaba tendo não estou falando, pelo amor de Deus, não estou falando de 100%, não são todas as famílias, mas algumas já têm um comportamento diferente. E as que não têm esse tratamento diferente, um jovem com 12, 13 anos já acha que está passando da hora e que se não acontecer nada ali, acabou, não tem mais chance nenhuma, entendeu? E isso desperta aí algumas atitudes meio desesperadas de quem
coloca todas as fichas nesse cesto. Você acha que pode ter mudança isso de alguma maneira ou é difícil mudar? As suas duas ponderações estão corretas. Pode mudar, mas é difícil. A gente tem que mudar uma cultura, né? E mudar a cultura não é simples. Requer tempo, resiliência, mas eu acho que é possível sim, César. O futebol ele tem que ser o plano B, né? O plano A tem que ser a escola. E aí vai uma reflexão, César, assim, eu já trabalhei em diversos clubes antes de estar na Federação Paulista, e não é fácil, eu sei, mas, poxa, eu acompanho a escola do meu atleta, os clubes que são formadores, eles têm a obrigatoriedade de acompanhar. Mas será que eu coloco as minhas crianças, os meus atletas na escola que é mais perto do clube, por praticidade, ou eu procuro colocá-la, os atletas nas melhores escolas na minha proximidade? Né, perto do meu CT, eu acompanho o que está sendo ensinado, eu dou um suporte para a família também, para que a família tenha consciência de que o atleta não é e não deve ser a esperança financeira da família, né? A grande maioria dos clubes investe muito em preparação física, treinadores, então sempre tem lá 1, 2 treinadores para cada categoria, um preparador físico, mas e quantos psicólogos tem? Eu tenho psiquiatra? Às vezes é um psicólogo, César, para 200, 300 crianças. Se você colocar um treinador para 200, 300 crianças, ele não vai conseguir treinar bem. Então, será que eu estou acompanhando também a saúde mental, o desenvolvimento, né, para que todo mundo, de fato, tenha a garantia, né, e o controle mental, psicológico, acompanhamento de assistência social da família, para além dessa parte pedagógica escolar que eu falei? Então, se a gente olhar um aspecto um pouco mais macro, né, subir o drone desse problema, eu acho que a gente tem que atacar o que faz parte, assim, o que não faz parte do campo, sabe? Vamos olhar para fora do campo. Será que o clube está dando todo esse suporte até para conseguir conscientizar mais pais, né? E aí o clube tem esse papel sim de ajudar a conscientizar os pais. E daqui a pouco, de novo, esse efeito manada dos pais conscientizados vai conseguir melhorar o espetáculo do final de semana. Você sabe que o nosso canal, a gente começou porque meu filho joga basquete, minha filha faz escalada, então assim, sou pai de atleta. Eu procurava muita informação na internet e a gente sempre encontra as informações para o atleta, né? Você falou da saúde mental, então eu sempre achava isso em relação ao atleta. E eu sentia falta disso em relação aos pais. E geralmente o que a gente ouve de alguns treinadores e tal, mas é assim, tipo, não, o pai não tem que se meter, o pai tem que estar afastado, não sei o quê, e eu sentia falta disso, desse acompanhamento até de preparação mental. Cara, tem amigos meus, assim, que ficam num desespero por causa do filho, de época de ser convocado para a seleção, você vê uma coisa assim que altera a rotina da família. Então, assim, é muito além ali, eu acho que... E tudo isso acaba estourando num moleque de 11 anos de idade, que pega essa pressão inteira nas costas e carrega isso. É realmente eu torço realmente para que vocês consigam aí conscientizar essas famílias, esse castigo que vocês estão dando para os pais, porque é um tema realmente complicado, cara. E aí, assim, você foi muito feliz, César. A gente não precisa tirar o pai do convívio com o clube, né? Não é porque também o pai não vai dentro da sala da aula de geografia para ver como a professora está dando aula, que ele não pode e não deve participar do processo escolar. A gente não está falando que o pai tem que assistir a todos os treinos. Poxa, mas deixa eu fazer um treino integrado, né? O pai, enquanto espera a criança para fazer o seu treino, coloca o pai no auditório, dá algum conteúdo, faz um processo para conhecer a estrutura, uma vez por mês, faz um treino integrado com os pais e com a família, né? Faz uma viagem integrada para todo mundo ir junto. Tem que ser criativo, nem tudo também é necessariamente investimento financeiro, sabe, César? O clube pode ser criativo e tentar alternativas aí para facilitar. E além disso, aí da parte da federação, né, César, o nosso propósito que é de desenvolver o futebol paulista através da educação, a gente colocou nos regulamentos de todas as categorias de base que os clubes são obrigados a promover ações sociais com os atletas, com os pais e com os próprios funcionários. Né? A gente vem sim se surpreendendo com boas ações, né?
de arrecadação de alimento, de visita ao hospital de câncer, asilo, às vezes até um processo de conscientização dentro do próprio clube, de conhecer como funciona, né, como que a cozinha funciona, como que a segurança funciona, serviços gerais. Então, a gente vem se surpreendendo positivamente também, né, através de uma regra que a gente colocou no regulamento, o clube é punido se ele não fizer, a gente acabou tendo uma repercussão positiva. Tem muita coisa boa que acontece também, é que infelizmente as coisas ruins acabam tomando uma proporção muito grande, mas tem muita coisa boa acontecendo. Nós vimos a campanha que vocês fizeram no ano passado, você falou da aula de geografia, aquela essa frase sendo falada por um professor e tudo mais, e já foi uma campanha muito forte. Esse ano agora vocês estão para lançar uma nova campanha, é isso? César, a gente vai manter, é um programa, né, contra a violência, não é um projeto de início, meio e fim. Então, ano passado a gente teve o Menos Ódio, Mais Futebol, a gente mantém esse mote do Menos Ódio, Mais Futebol. E agora a gente vai, né, utilizar desse processo que tivemos de 2 rodadas de portões fechados para gerar mais conteúdo e continuar no processo de conscientização de pais e familiares contra a violência nos jogos, né, focado ainda nos jogos de competições de base masculinas e femininas, para que a gente tenha um cenário positivo aí nos próximos anos, ainda nesse ano, com certeza, para tentar melhorar esse processo de ofensa, de discriminação que vem acontecendo. Fábio, obrigado, viu, cara? Obrigado por conversar com a gente, parabéns pela iniciativa. Eu e tenho certeza que todo mundo aqui do canal, a gente torce para que surta efeito isso e para que realmente esses pais, que são minoria, assim, total, mas que eles não estraguem o espetáculo que a maioria quer ver, que a maioria quer sonhar ali junto com o filho, quer curtir isso junto com o filho, e tomara que a gente consiga aí pegar a gente que eu estou dizendo, vocês com essa iniciativa para tirar essas laranjas podres aí do meio dessa cesta tão bonita, né? Exatamente, César. Obrigado mais uma vez pela oportunidade da gente divulgar essa ação. E, de novo, para a gente o principal objetivo é promover um ambiente seguro para que as crianças tomem gosto pela prática esportiva, por gostar de jogar de futebol, por estarem próximas no momento que é um final de semana agradável, que vai estar em família, que a família vai estar apoiando, que depois de lá todos vão sair e confraternizar. É esse o ambiente que a gente deseja, que a Federação Paulista vai lutar para que tenhamos em todas as nossas competições. Muito obrigado. Maravilha, obrigado, viu, Fábio?